Show, galera! Bora, vamos que vamos, segundona, trincando. Deixa eu pegar aqui, deixa eu já me ajeitar. Bora, bora. Chegando, abrindo aqui. Vamos que vamos. Chegando, segunda brava. Vamos pegar aqui a nega para falar com a gente. Bora lá. Vão dizendo aí se vocês estão bem, na medida do possível. Ah, nega aí, tá de quatro zóio hoje? Tô ficando cega. O ring light fica Eu no acho que seu não vai óculos, dar, né? fica duas bolas no seu olho assim, ó. Então eu vou tirar. E aí, pessoal, vocês estão bem? Pessoal que tá chegando, estão bem? Manda um joia, um oi, um alô, boa noite. Olá, Bruna, tudo bem? Boa noite, pessoal. Chegando agora, como que vocês estão? Se vocês estão vindo do trabalho, se vocês saíram de casa hoje, se não saíram, se vocês estão em casa, trabalhando de casa, como tá aí a vida de vocês? Acho que a maioria das pessoas estão trabalhando de casa, né? Acredito que sim. Nova onda Espero que vocês estejam bem, muito bem. Que mais importante agora é a saúde de vocês e que a gente fique em paz para a gente tocar para frente. Oi, Eda. Eda. Boa noite, ó, Simone. Boa noite, Simone. Eda, boa noite, boa noite. Vamos chegando, galera. A gente está chegando agora também. A gente vai fazer um papo bem legal hoje sobre alguns pontos que podem estar impedindo você de ir além, que está te limitando, tanto na vida pessoal como profissional, mas eu acho que para o profissional pega muito pra gente. Alguns bloqueios aí internos, vai fazer muito sentido para vocês. Se vocês se identificarem hoje com o que nós vamos falar aqui, vai fazer todo sentido. E o mais importante, gente, que eu sempre falo, reconheça os seus monstros, reconheça os seus inimigos, para que você possa enfrentá-los. A pior coisa que existe é vocês fugirem disso, vocês ficarem evitando falar sobre os medos, sobre os receios, sobre os problemas. Quanto mais vocês fugirem disso, mais eles vão te limitar inconscientemente, tá? A gente vai falar sobre isso hoje aqui, mas é importante que vocês enfrentem seus monstros aí. A Antônia lá do Ceará, olha que bacana. Antônia, um beijo para você, viu, Antônia? Olha, Aline, boa noite. Carol, Francislene, o Alê. Boa noite, Alê. Boa. Vamos. E aí, nega, você quer dar uma mensagem para eles, iniciar onde a gente começar a falar? Vamos mandar o aviãozinho para a galera já? Vamos mandar o aviãozinho agora. Vamos mandar o aviãozinho pro pessoal agora. Pessoal, por favor, clica lá no aviãozinho agora e dá uma compartilhada com as pessoas, falando para mim hoje, que hoje vai ser bem legal. Lógico, a gente não vai fugir do contexto da questão de como se expor corretamente, como se valorizar, como ser reconhecido no mercado de trabalho ou na sua vida pessoal, mas a gente vai abordar alguns outros temas que vai ser muito importante para a vida de vocês, tá? Vamos compartilhar aí, vamos mandar um aviãozinho para a galera, vamos acordar todo mundo aí, vai, galera, vamos chamar a galera aí, vambora. Bora. Deixa eu mandar para a galera aqui. Bora lá. Mandei. Bora! Mandou? Mandei. Tô mandando aqui também. Beleza. Show. Bom, boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Gabi, Marcelo, doutora Deise. Boa noite. Eu vou fixar o tema aqui. Presença assídua sempre. Show de bola. Vamos lá, você coloca aí, Neda. Você coloca aí. Colocando já aqui. Nossa, acabou minha água aqui na garrafinha. Foi só que esqueci de carregar. Dudinha, amor da minha vida. As pessoas estão vendo a sua boa atitude de você pegar água pra mim. Dá pra você passar. Vamos lá. Olha lá, os tipos de medo. Beleza. Você fixa ou eu fixo, nega? Você fixou? Eu não consigo fixar, vai você. Beleza.
Beleza, tá fixado. Fechou? Vamos que vamos, então? Olha Vamos. só. Acho que é muito importante vocês terem consciência desses 3 pontos que eu vou colocar aqui para vocês agora. Olhando o fato de você não estar sendo reconhecido e recebendo aquilo que você merece, quais desses 3 pontos você acredita que pode estar mergulhado hoje? Primeiro, você está com medo, algum receio de se expor? Você tem algum receio de se expor? Sabe, de se mostrar, de aparecer, de vir aqui para o digital, de gravar vídeos, de participar de reuniões, de fazer apresentações, de conduzir as reuniões? Você tem algum medo, algum receio, algum bloqueio disso? E dessa forma não te enxergam? Primeiro, vejam aí se esse pode ser um seu cenário. Segundo, não. Você está se expondo. Você está se expondo nas redes sociais, você está fazendo artigos e mandando no LinkedIn, você está conduzindo reuniões, você está fazendo apresentações, mas não está dando muito certo as coisas. Tem hora que dá certo, tem hora que não dá, e assim, você não sabe o que está acontecendo. E muito provavelmente você está se expondo de uma maneira equivocada. Essa é a segunda forma. Ou terceiro, você acredita que o que você está tendo de resultado é aquilo que você merece mesmo? Pelas competências e habilidades que você tem. Você acredita que é isso. Para você não dá para ser mais. É isso que você deveria estar colhendo pelo que você tem hoje. Olhando para o lado, se você olha para o lado, você vê pessoas mais preparadas, mais capacitadas que você. Se é esse cenário que você enxerga. Então, desses 3 cenários, qual que você acha que você está hoje? Você acha que você está com algum bloqueio, algum receio de se expor? Você está se expondo errado porque você está tendo coragem, mas não está acontecendo? Ou terceiro, está te faltando uma outra capacidade, competência, porque você está aquém dos seus concorrentes, dos seus colegas de trabalho, das pessoas que estão crescendo? Quais desses 3 você acha que você está hoje? Coloca aí para mim, o que você acha que está acontecendo com você? Porque eu falo para vocês, quando eu estava no mundo corporativo, eu estava no segundo modo, porque eu me expunha. Creio que o primeiro tem mais a ver comigo. Você está com medo ainda, Antônia? Você acha que você está com medo ainda? 1 e 2. Ó, a Aline falou que está com medo, mas acha que está se expondo errado. A Simone acha que está com medo ainda de se expor, está com algum receio de se expor. Eu falo para você que eu, no mundo corporativo, por alguns anos, eu me expunha, eu ia para clientes, eu me apresentava, mas eu nunca me preparei, eu não sabia como preparar conteúdo, eu não sabia impostar minha voz, eu não sabia o que eu deveria fazer com a minha linguagem corporal para ir para uma apresentação, para conduzir uma reunião. Então, por muitos anos, eu passei na situação 2. Eu me expunha, mas eu tinha uma exposição errada, equivocada. E você, nega, o que você acha? Ó, a Gabi falando que o primeiro, a Grazi falando, eu me exponho demais. Grazi, mas você acha que você está se expondo demais, mas está errado, você está passando do ponto? Só diz aí, se você acha que você está passando do ponto, está errado, tem alguma coisa errada aí. Fala aí. E aí você, nega? Eu era aquela pessoa que eu tinha o medo de me expor. Não, eu não sou o segundo, tá? Que eu acho que eu me exponho, mas de uma forma errada. Não, eu sempre tive até que uma certa noção de como me expor. Mas o meu problema maior era esse medo de ser julgada, de ser criticada. Então, eu não queria aparecer de forma alguma. E aqui hoje, a gente vai falar dos 6 tipos de medo. Existem mais, mas os principais são 6 tipos de medo que, se você identificar, se você tem esse perfil, esse tipo de medo, vai ajudar bastante você a trabalhar isso, tá? A gente vai falar aqui um pouco de cada um. Eu quero até que vocês peguem uma caneta e um papel para vocês anotarem aqui o que a gente vai falar, para vocês identificarem qual que é o seu perfil, qual que é o medo
que existem mais, muito mais, mas assim, a gente vai falar sobre 6 medos aqui que são os mais fortes. O Eda falou, eu também tinha medo do que as pessoas iriam falar de mim. Eu acho que esse, Eda, é o medo da maioria das pessoas, é o medo das críticas, né? O medo do julgamento. Só que quando você aprende, eu falo que são 2 pontos. Quando você aprende as técnicas, que você tem o autoconhecimento, se desenvolve e você adquire as habilidades, as técnicas, você já passou 70% já, você já conseguiu eliminar aí desse medo. E os 30% tá aqui, ó, na sua mente. O que que é? É você parar de ficar com medo do que o outro vai falar. Eu sempre falo para vocês aqui no meu perfil, eu sempre falo para vocês, pessoal, quem vergonha não paga boleto, não paga suas contas. E quem te critica está fazendo menos que você. Porque se estivesse fazendo mais, não ia ter Não tava tempo. perdendo tempo. Não tava perdendo tempo. Então, assim, você está se preocupando com que o que aquela pessoa está falando de você. Ela queria ter a coragem que você tem. Essa pessoa queria ter a coragem de se expor como você está se expondo. Quando eu comecei no perfil, tem 10 meses que eu comecei o perfil da marca pessoal. Eu fui taxada de blogueirinha, que eu estava querendo ser blogueirinha. E eu falo com muito orgulho, se ser blogueirinha porque é isso. O que eu faço hoje eu crio conteúdo, eu compartilho com vocês tudo que eu aprendo, e o Nego também faz isso, a mesma coisa. A gente precisa estruturar tudo que a gente tem de conhecimento, a gente precisa estruturar isso e dividir isso para a gente saber passar para vocês. A gente precisa fazer stories, a gente precisa gravar vídeos, a gente precisa vender curso, a gente precisa gerar conexão com as pessoas. Então, assim, se ser blogueira é ser isso, então eu estou muito feliz, porque eu estou fazendo um trabalho maravilhoso de me expor aqui na frente de uma câmera, e o Nego também, e conversar com vocês de uma forma onde a gente consiga, não deixe adormecido, quietinho, escondido, todo esse conhecimento que a gente tem. Que não é muito, mas assim, a gente consegue compartilhar com vocês e que ajuda demais. Então assim, gente, esquece a vergonha, deixa a crítica e o julgamento para lá e pensa aqui, ó, que se você, cada vez que você se expor mais, é um passo a mais que você está mais próximo do seu sonho, tá? A doutora Deise, vocês são muito caprichosos em tudo que fazem. Muito obrigada, Deise. Você também é. O Eda falou, às vezes a franga me pega. Eda, você, mais do que ninguém, eu não vejo esse medo em você, esse medo do julgamento, tá? Olha só como a gente consegue até enganar as pessoas, porque eu não vejo isso em você. Então, você mata essa franga porque você não precisa ter esse medo, você já passou disso. Ô Eda, e pega todo mundo. Na verdade, assim, todo mundo tem... Gente, se você está vivo, você tem que ter medo. Quando eu faço aquele trabalho de análise, de nível de inteligência positiva que nós temos, não sei se todo mundo, só para todo mundo entender o que eu estou falando aqui, nós avaliamos sempre a nossa inteligência intelectual, que é o famoso QI, a nossa inteligência emocional, que é o famoso QE, e tem um lado onde a gente identifica o quanto a gente se sabota, o quanto a gente coloca limitações e bloqueios para nós mesmos. E isso é identificado pelo nosso nível de QP, que é o nível de inteligência positiva que nós temos. E assim, você tem que entender que você não vai estar 100%. Porque não tem nada mais perigoso do que uma pessoa hiper motivada, do que uma pessoa hiper corajosa. Essa pessoa, ela corre o risco da ruína. Ela corre o risco de acabar com a carreira dela, com as finanças dela, com os negócios dela, com o relacionamento dela. Então, o medo dosado, ele é saudável. Vocês estão entendendo? O medo dosado, ele é saudável. É importante que vocês
É importante que vocês entendam isso. É importante que vocês não se bloqueiem com medo, mas que vocês não sejam coragem pura. Não queiram isso para a vida de vocês, tá, gente? Não queira... É importante o frio na barriga. É importante o receio. É importante você analisar se aquele passo que você vai dar, ele está condizente com o que você faz, se você não vai meter os pés pelas mãos, se você não está arriscando todo o seu dinheiro, se você não está arriscando a sua credibilidade. Exatamente. É o que eu falo para as pessoas. Quando eu falo para as pessoas aqui, o item 2, quando eu falei assim, se vocês estão se expondo errado, cuidado, vocês podem estar expondo a credibilidade de vocês, a autoridade de vocês. Então, sempre pensem o que vocês estão fazendo quando vocês forem abrir a boca, quando vocês forem se expor para vender o produto que for, gente, o que vocês fazem na vida de vocês. Vejam se vocês estão sendo congruentes com o que vocês dizem e o que as pessoas buscam sobre aquilo. A gente sempre fala isso. A gente sempre fala, como que você está criando a sua autoridade, por exemplo, como uma pessoa que ensina finanças? Como que você está criando a sua autoridade como uma pessoa que ensina sobre boa alimentação? Pega a doutora Daisy aqui, que é uma mega endocrinologista. Ou seja, você precisa entender como que você está se portando e como que você está trazendo todo o seu conhecimento para as pessoas. Aline falou assim que o medo dela, nego, é exagerado. Né? Aline, a maioria das pessoas, não existe ninguém nesse mundo que não tenha medo de nada. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Mas é muito importante, o medo, o que é? Nada mais é do que a falta de você fazer algo que te tire dessa zona de conforto. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele não quer que você saia daquela zona de conforto onde você pode... Ele acha que você vai correr perigo. Então, você vai fazer uma apresentação para 10 pessoas. E a partir daquele momento, você já manda para o seu cérebro que você está extremamente nervosa, ansiosa. E aí, o que acontece? Ele entende que você está saindo daquela zona de conforto, então ele quer que você permaneça ali. Então, quando a gente fala, vence o medo, é para você falar assim, não, eu não vou permanecer nessa zona de conforto. Então, eu falo que a nossa linguagem corporal, ela traz tudo que a gente... Aqui, né, o Nego fala muito disso no seminário de inteligência emocional, que o corpo, ele leva para a mente. Tudo. Então, assim, quando você coloca uma postura, aquela postura que eu sempre falo para vocês, a postura do poder, quando você coloca essa postura e você respira, faz a respiração que o Nego também ensina para vocês, isso daí já vai te deixar assim mais confiante. Só que tudo é questão de prática, tá, Aline? Você precisa praticar, você não pode ficar sempre mandando a mesma informação para o seu cérebro. Eu tenho muito medo, meu medo é exagerado, eu não vou conseguir, eu vou ficar... Você está alimentando o seu medo. Então, começa a fazer o processo reverso, tá? Faça... não, eu vou me expor sim, eu vou falar muito bem, eu vou praticar mais... se olhe na frente do espelho, pratique, fique todo dia 1 minuto na frente do espelho. Faça isso durante 21 dias, para você ver como que você vai estar ao final do 21º dia. A Antônia falou que ela fica tensa. O que vocês precisam entender é o seguinte, é o que a Nega falou, tá? A gente tem o lado do nosso cérebro, que é o sobrevivente, que é o lado crítico, que tenta segurar a gente, e o outro lado do cérebro, que é o nosso lado sábio, que empurra a gente para as ações. Se tiver muito conflito, isso daí você não vai sair do lugar. Mas fato é, Aline, a pergunta clara aqui que tem que ficar para você. O medo, o primeiro medo que vem na gente, a gente tem um medo pela falta de conhecimento. É o primeiro medo que bate. Ou seja, se eu não conheço isso, eu tenho medo disso. Por exemplo, se eu não sei nadar, eu não pulo na piscina, eu não entro no mar. Se eu não sei andar de moto, eu não vou pegar uma moto e sair andando. Se eu não sei dirigir, eu não vou pegar uma avenida. Então, assim, o primeiro medo que acontece é pela falta de conhecimento. Se você está com dificuldade de se expor, de se vender, de se projetar, de conduzir reuniões, apresentações, o primeiro ponto é, você sabe o que fazer, você sabe
como você deve portar o seu corpo, a sua voz, estruturar seu conteúdo. Você, por exemplo, já fez um treinamento de oratória, você já tem essas habilidades para você garantir que você não vai errar, que você já tem o conhecimento com isso. E aí, depois do conhecimento, se você estiver com medo ainda, aí existem técnicas também de respiração. Eu ensino técnicas de PNL no meu curso de oratória para diminuir essa tensão e você se soltar. Então, assim, é todo um processo que você precisa entender que você precisa passar. Primeiro, adquirir conhecimento. Isso. Depois, trabalhar a mente. Aí você vai. Porque quando você trabalha seu autoconhecimento, você consegue entender melhor quais são as causas, né? Os gatilhos que esse sentimento traz para você. E o autoconhecimento é o que o Nego falou. O autoconhecimento é fundamental, pessoal. Se você tem um medo que ultrapassa essa vontade, essa coragem de ir adiante, você precisa urgente fazer um treinamento de autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você entender o que acontece com você. E o curso de oratória, quando você faz o curso de oratória, a gente cansou de ver, né, Nego? Várias pessoas que chegaram no treinamento de oratória, no primeiro dia, principalmente quando era presencial, as pessoas queriam desistir. As pessoas choravam, a gente tinha que ir lá conversar com a pessoa, porque as pessoas queriam desistir. Elas inventavam 1000 desculpas para sair correndo ali da sala. E no final das apresentações, era a coisa mais emocionante do mundo, porque quando você vê a primeira apresentação de uma pessoa que tem um pânico de falar em público, e você vê a última apresentação dela, é de emocionar mesmo. A gente ficava super emocionados, porque era uma transformação, assim, absurda. E eu falo por mim mesmo, né? Essa semana eu vi a última aula do pessoal do curso de oratória, aí eu lembrando dos vídeos que eles me mandam na primeira aula, e depois eles analisando o material deles da última aula. É surreal, assim, é emocionante. Para mim, assim, é um prazer, assim, de verdade, gente. Isso faz meu coração feliz de ver aquelas pessoas que chegaram no treinamento super tímidas, posturas, sabe, terríveis, assim. As posturas, assim, elas não tinham a mínima noção do que fazer com o corpo, não tinham a mínima noção do que fazer com a voz, não tinham a mínima noção de uma estruturação de conteúdo. E é por isso que eu falo, o primeiro ponto é você trabalhar conhecimento. Você tem conhecimento sobre boa comunicação, sobre oratória? Se você tem, beleza. Agora, se você está em pânico mesmo com isso, aí trabalhe o autoconhecimento para saber por que você está dando esse medo. Então, você pode entrar num processo de sabotagem por estar com... E aí você entra num processo de medo, você não sai do lugar. Então, primeiro, tenho conhecimento? Beleza. Não tenho? Primeira coisa, vai buscar isso, porque isso te fortalece, isso te engrandece, isso te encoraja. A partir do momento que eu sei o que fazer, aí eu começo a fazer. Agora, se eu sei o que fazer e não faço, é a mesma coisa que a pessoa que aprendeu a dirigir e nunca pegou um carro. Essa pessoa, ela adquiriu o conhecimento, mas ela não pega o carro, ela tem que trabalhar autoconhecimento para entender o que está bloqueando ela. Agora, se ela nunca pega o carro, mas ela não foi aprender a dirigir, fazer aula e não tirou carta, vai primeiro tirar a carta. É a mesma coisa aqui. Você tem medo de se expor, mas você nunca fez um treinamento de oratória? Você precisa trabalhar as técnicas, aprender o seu conteúdo de como saber se comunicar para se expor. Aí depois você analisa se você tem medo ou não. Então não fala que você tem medo enquanto ainda você não trabalhou as suas habilidades nesse quesito. Tá bom? E Aline, quando você que você se preparou, mas eu vou falar uma coisa para você. E o Eda aqui até está falando que o Eda ele trabalha numa rádio. E geralmente a maioria das pessoas elas acham que elas não precisam fazer um curso de oratória. Muitas pessoas acham que não precisam. O Eda quando ele foi, ele era todo soltinho lá no curso, lembra? Sim, as pessoas acham que eu sou extrovertida, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo. A pessoa às vezes não tem vergonha, ela acha que ela não precisa de um curso de oratória. E eu tô para falar para vocês que é uma das pessoas que mais precisa de oratória são essas, porque geralmente essas pessoas ficam tão confortáveis em cima de um palco que elas acabam relaxando e tendo uma postura totalmente inadequada. Então, prestem atenção na postura, se vocês têm uma postura correta, se você... Às vezes as pessoas têm um vício de linguagem.
vícios de linguagem, que ela não dá atenção a isso. Porque isso é tão comum na rotina dela, ela fala tanto, tão errado, come tantos gerúndios, e ela não percebe. Então, quando você vai ver uma apresentação de uma pessoa dessa, que é o tempo inteiro, né? Ou então a pessoa, ela come todos os gerúndios do mundo. É assim, insuportável. Então, e essas pessoas, geralmente acham que não precisam de oratória. Mas quando você conhece, quando você faz o curso... Eliane, a Eliane foi uma das minhas vitórias na última turma de oratória. Ó. Ela entrou assim, dentro de um casulo. Ela tinha muito medo, né? Linda. A Eliane tinha muito medo antes do treinamento. A Eliane saiu outra pessoa. Fiquei muito feliz por Eliane. É muito gratificante a gente ver a transformação das pessoas. E aí, quando você adquire essas habilidades, Aline, você sabe o que você tem que fazer antes de você entrar para fazer uma apresentação, você ter os pensamentos positivos, né? Ter o pensamento positivo, você ter uma boa alimentação, tudo é um conjunto de fatores, tá? Você não deixar a sua mente, o medo ocupar a sua mente. Você precisa sempre ter pensamentos positivos, você precisa saber fazer a respiração adequada. Tudo isso vai aliviar a sua tensão, vai fazer você ficar mais confiante. E aí você vai. E aí é a prática, é você colocando em prática. Sou tagarela, a Antônia falou, sou tagarela, e posso dizer que, de fato, precisamos muito de oratória, principalmente para esquecer os vícios de linguagem. Exatamente, Antônia, é isso aí. É o que eu falei, gente. Vocês têm que tomar cuidado, que é o seguinte, tá? As pessoas, elas associam tudo a vício de linguagem. Vocês precisam tomar cuidado com alguns pontos que eu explico lá no treinamento de oratória, muito isso daqui. A diferença entre vícios, entre preenchimentos e fluidez da nossa linguagem. Olha só, olha as diferenças aqui que eu vou explicar para vocês agora. O que são vícios? Vícios é o que a gente coloca no nosso linguajar do dia a dia, que são palavras totalmente desnecessárias. Por exemplo, os famosos né, tá, ok, tá certo, aí, e aí, tipo assim. Isso é desnecessário, isso são vícios. A pessoa fica lá, ela desconecta do que você fala e fica esperando você ter o próximo vício. Isso atrapalha totalmente a sua comunicação. Aí a gente tem os preenchimentos. O que são os preenchimentos? Preenchimento é quando você perde a fluidez do seu conteúdo, você perde a linha de raciocínio do seu conteúdo e você fica assim, ó, entre um contexto e outro do seu discurso, você fica assim, ó, e aí você fica pensando o que vai falar, seus olhos viajam e você fica preenchendo uma informação para não deixar as pessoas sem informação. E aí você preenche, você coloca e tem outros erros que são um pouco da fluidez do nosso linguajar. Que é o que a Nega falou dos gerúndios, as pessoas comem muito, né? Fica, eu tô trabalhando, não é trabalhando, é trabalhando, é comendo, é fazendo. Eu não falo o que eu vou falar, eu falo o que eu vou falar, que eu vou trabalhar, não é trabalhar. Então elas tiram os R's dos verbos, elas tiram os D's dos gerúndios, elas vão comendo tudo e isso vai atrapalhando, vai sujando o linguajar dela. Então são vários pontos que vocês precisam trabalhar. É a questão do vício, a questão do preenchimento e essa fluidez do nosso linguajar. E geralmente cada estado tem uma cultura e algumas gírias. E às vezes as pessoas, elas pegam essas gírias. Por exemplo, a Antônia está falando que no Nordeste eles falam muito oxente, né? E no Rio, eles falam muito... eles falam isso que o Nego disse, do tipo, assim, eles falam muito... o paulista é o meu, o paulista fala o meu. O paulista é o meu. Então, assim, cada estado tem uma... Sabe um vício que eu tenho muito? Eu tenho o costume de falar cara. Bora, cara, vambora, cara. Então, assim, só que o importante, olha o que é importante, gente, que é o que a gente fala lá. Você precisa trazer isso para o seu consciente, para saber que você faz isso, para se policiar, para eliminar isso. Então, quando você não toma noção, eu, por exemplo, eu peguei alguns alunos na última turma que tinham muitos vícios.
Eu peguei um aluno que tinha muito o aí. Tudo que ele falava, graças a Deus aí. Eu vou montar um negócio aí. Tudo tinha aí no final e ele não percebia. Ele percebeu o né, percebeu o preenchimento do mas não percebia o aí. Aí. Ele falava, eu vou pra academia aí, graças a Deus aí, e mandava o aí. Então, assim, olha que doideira, a pessoa não percebe. É porque é aquilo, cai na rotina, não fica uma coisa comum que você fez a vida inteira, então você não percebe. E sempre a gente fala aqui, você quer saber se você tem muitos vícios? Manda o WhatsApp, áudio, e depois você escuta os seus áudios. E começa a anotar. Começa a anotar todos os seus vícios de linguagem. Você vai se surpreender com tantos que tem. Eu tinha muitos, até hoje. Eu sempre falo, pessoal, nós não precisamos ser robôs. A oratória não é isso, te fazer ficar uma pessoa robotizada, falar assim corretamente. Não, nós somos humanos e a gente tem que humanizar, sim, a forma como a gente conversa com as pessoas, a gente tem que se adequar aos ambientes. Você não vai ficar falando de uma forma, um linguajar técnico com pessoas que não têm aquele conhecimento. Então, tudo é uma questão de você se humanizar com o ambiente. Eu tenho os meus erros, o Fábio também tem os meus vícios ainda, mas a gente hoje trouxe isso para o nosso consciente, que quando você desconhece, está aí no seu inconsciente, mas quando você traz para o seu consciente, você vai eliminando. Mas nós não somos perfeitos, tá, pessoal? Porque, eles são instrutores. Nem essa é a ideia. Não é isso. Essa é a ideia. Exatamente. Nem essa é a ideia. Então, eu queria... Vamos começar aqui. Vai pegando os medos aí, nega, pra gente falar. Só quero falar, tô falando pra Eliane aqui. Eliane, muita dedicação e conteúdo de respeito. Obrigado pelo reconhecimento do treinamento, mas é muita dedicação de ambas as partes. Isso. Minha e de vocês. Vocês viram como que vocês praticam lá no treinamento e como é essencial vocês praticarem. O Cleiton aí também. O Cleiton estava na penúltima turma do curso de oratório. O Cleiton o Cleiton vem para o Silvias? Vem para o Silvias, é o Cleiton. Esse é um salão de beleza. Ele é dono, ele é proprietário desse salão de beleza. E ele fez o curso de oratória também. Ele, como empresário e trabalha muito com clientes, salão, ele trabalhou a oratória dele. Ele foi muito bem. Bacana. E o Cleiton, posso falar de um detalhe que você tinha? O Cleiton, nega, ele tinha um ponto que ele não percebia. Você acredita que o Cleiton, quando ia falar, ele colocava um falsete na voz? Teve um aluno nessa última turma também que tinha um falsete, que foi o André, que eu falei para ele também na aula. E mas o Cleiton também tinha falava isso. De vez ele estar falando como eu estou falando aqui, a gente dá uma mudada na voz para deixar ela mais leve, mais agradável para o interlocutor. Daí eu fico assim, então, sabe, vambora lá. E aí, E aí, galera, como que tá? Você faz você coloca uma rouquidãozinha na voz, você faz um falsete na voz para deixar a voz menos forte, menos firme. Ela fica mais leve, ela fica mais doce, ela fica mais adocicada. E sabe qual que é o problema disso? Que as pessoas não te respeitam. Não te respeitam. Quando você faz isso. Pessoal, olha, uma coisa é fato. Sempre eu tive uma voz um pouco que ia mais pro agudo. Só que quando você entende, você compreende que você consegue, você impostando a sua voz, você consegue trazer ela mais pro grave, muda totalmente a percepção que as pessoas têm em relação a você, a sua imagem. Quando você coloca entonação em algumas palavras-chave, por exemplo, eu estou falando aqui de uma forma mais grave. E quando eu quero falar, enfatizar alguma palavra, eu enfatizo, eu dou uma entonação nela, naquela palavra-chave, para a pessoa ficar mais atenta no que eu estou falando. Agora, quando você tem uma voz mais aguda e você não trabalha isso, você não imposta essa sua voz, isso irrita às vezes. E aí as pessoas, reparem nesse gesto aqui que eu vou falar para vocês. Percebam, quando vocês estão conversando com uma pessoa, e geralmente quem tem essa voz aguda fala de uma forma até mais rápida. E a pessoa que está te ouvindo, ela fica assim, balançando a cabeça, assim, Esse sinal
é que a pessoa está querendo mostrar para você que ela já entendeu que está ótimo para você finalizar. Para de falar. Para de falar. Então, percebam, se você está falando com uma pessoa e a pessoa está assim para você, ó, se balançar aqui da cabeça assim, ó, você já sabe que você está irritando a pessoa de alguma forma. Não é nem irritando, mas você está falando de uma forma, você não está impostando a sua voz, dando entonação na sua voz, você não está dando ênfase em algumas palavras, você está falando rápido demais. Então, respira, presta atenção nos gestos, nas expressões faciais das pessoas quando você estiver falando, porque elas dão para você a resposta do que você precisa. Ó, para vocês prestarem atenção nessa questão da voz, galera, que a Nega falou aqui agora, sabe o que é importante? Para você ter uma voz grave, você precisa saber se a sua voz está vindo aqui da caixa torácica. Se a sua voz estiver vindo aqui de cima, ó, do final da laringe aqui, com a sua boca só, sua voz provavelmente está saindo aguda. É só você ver aqui, ó, sua laringe, gente. Ó. Eu que sou uma pessoa que sou magrão assim, dá para ver bem o meu osso aqui. Então, assim, você vê que a sua voz aguda, ela trabalha aqui, ó, na sua laringe aqui em cima, e a sua voz grave aqui embaixo. Ela vem da caixa torácica e traz aqui para baixo e ela consegue fazer todo esse trabalho nas suas pregas vocais e sai a voz mais grave. Olha só, por exemplo, você ó, a voz consegue aguda mostrar aqui, ó. Para as pessoas? Sim, ó, olha a voz aguda aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora aqui embaixo, ó. Tá bom. Dá pra ver minha garganta? Dá pra ver. Dá. Vocês estão entendendo? Então, assim, se vocês sentirem, reparem em vocês, vai pra frente do espelho, gente. Vai pra frente do espelho, repara se vocês estão trabalhando aqui, ó. Se isso, faça esse exercício. Ou daqui, se tá saindo da caixa torácica a sua voz, ou se ela tá saindo aqui, ó. Ó, por exemplo, ó, pra eu ficar com a voz aguda, ela não vem de dentro, ela vem daqui, ó. Aí a gente começa a falar aqui, ó, rápido daqui, ó. Sai daqui, ó, ela sai rápido, ela não vem lá de dentro, ó. Não pega ar lá de dentro, ela vem daqui, ó. Não tem como passar por tudo aqui e dar essa gravidade pra voz. Entendeu? Então, comecem a reparar nisso, que isso vai fazer diferença nas apresentações, nas reuniões de vocês, gente. Beleza? Vamos lá, então, gente. Estão aí com a caneta e o papel na mão. A gente vai falar aqui sobre os 6 tipos de medo e qual que é o seu perfil. Então, a gente vai começar aqui a falar do primeiro tipo de medo que tem, que é o procrastinador. O medo primordial é aquele... você luta mais com o medo de cometer um erro, que muitas vezes se manifesta como perfeccionismo ou aversão ao compromisso. Ou seja, você é uma pessoa... Tá acabando a bateria aqui, eu preciso carregar. Ou seja, eu vejo esse perfil totalmente do nego. Porque ele é uma pessoa que ele sempre quis fazer tudo muito correto, tudo muito certo. Então, enquanto ele não... É o perfeccionista, né? Enquanto ele não achava que aquilo estava 100% correto, ele não ia adiante. E eu olhava aquilo e achava um absurdo. Que eu falava, não, você já está entregando muito mais que os seus concorrentes e você está achando que você não está 100% preparado. Então, esse é o perfil do procrastinador. E os atributos positivos desse perfil, ela produz o trabalho de alta qualidade. Normalmente é muito organizado e presta muita atenção aos detalhes. Então, vejam, quem tem esse medo, que é o medo de você não faz porque você tem medo que não está 100% pronto, que não está 100% eficaz, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, você tem o lado positivo disso. Por isso que o nego sempre fala, e eu também do autoconhecimento, que você produz um trabalho de alta qualidade. Só que você não vai para frente porque você tem o medo de errar, entendeu? Então veja aí se você se encaixa nesse perfil. Você tem alguma coisa para falar do perfil, nego? Não, é porque assim, eu só descobri isso, que eu era muito assim, quando eu fui mergulhar, que você falou lá sobre autoconhecimento, quando eu fiz o mergulho sobre entender sobre autossabotagem. E aí eu vi que o meu maior sabotador era o insistente, é o nome do sabotador, que chama... Nós temos um sabotador principal, que é o crítico, e todos temos sabotadores cúmplices. Daí você tem que trabalhar analisando os seus 3 principais.
E um dos meus 3 principais é o insistente. O que é o insistente? É o excesso de perfeccionismo. Você insiste em querer sempre melhorar, melhorar, fazer melhor, e acaba nunca soltando, nunca fazendo. Demora demais para fazer as coisas. Por exemplo, aí só sai quando tá... Aí só faz, sabe quando? Quando tá sentindo muita dor, quando tá passando perrengue, quando tá com alguma dificuldade financeira muito pesada, aí não dá, tem mais jeito, aí solta. Porque senão vai ter uma dor muito grande. Então, essa pessoa aqui, por exemplo, para ela vai subir num palco, fazer uma apresentação para várias pessoas, ela tem muito conteúdo, o trabalho dela é de alta qualidade, só que o medo dela de subir naquele palco por achar que o trabalho dela não está 100%, ela não vai, então paralisa. Então, esse é o medo, o perfil procrastinador. E aí a gente... Explica para eles lá, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu tinha uma... Gente, eu era tão sistemático com essas coisas que antes, olha só para vocês terem uma ideia, para eu lançar qualquer treinamento meu, nossa, eu tinha colocado na minha cabeça, sem brincadeira, eu tinha colocado na minha cabeça que eu precisava fazer 4 formações naquilo para juntar tudo isso, o que eu sabia, o que eu fazia, mais essas 4 formações e mais alguns livros para eu poder soltar um conhecimento meu e ensinar alguém. Era meio que eu tinha que seguir aquilo, eu tinha que seguir X livros, 4 formações, estar fazendo isso, ter experiência para soltar o conhecimento para as pessoas. Eu era tão sistemático que precisava ser assim. Lembra, nega? Eu precisei fazer... Hoje eu fiz mais formações de oratória. Eu tenho 6 formações de oratória. Mas assim, eu precisei, para dar meu curso de oratória lá atrás, eu precisei fazer 4 formações. E eu era palestrante, eu já fazia apresentações, tudo isso, e eu não soltava. Mas era mais forte do que eu, gente. Eu me sabotava. Era literalmente um processo de sabotagem. Então, olha que interessante, pessoal. Por isso, a importância do autoconhecimento. Você precisa primeiro descobrir quais são... eu tenho esse perfil. Igual o Nego está falando aqui, o perfil dele. Quando você entende isso, é mais fácil de você trabalhar. E aí tem o segundo medo, que é o seguidor de regras. A pessoa que tem o medo primordial é aquele que luta mais com o medo exorbitante da autoridade, que muitas vezes se manifesta com aversão irracional ao violar regras ou fazer algo que é visto como não permitido. Ou seja, a pessoa que tem esse perfil, quando tem uma hierarquia e o líder, é exigido dessa pessoa um comportamento que ela não acha correto, essa pessoa vai entrar em atrito. Ou se ela não conseguir, ela não vai conseguir nem permanecer nesse trabalho ou vai falar assim, vai lá fazer uma apresentação, só que você vai ter que falar isso aqui, colocar esses pontos aqui. E se aquilo para essa pessoa não está batendo, eu não concordo, isso aqui não está correto, se a pessoa não acredita naquilo, é um atrito, ela não vai conseguir. Então, o que acontece? Esse medo, o medo dessa pessoa é dela fazer algo que vá totalmente de encontro aos valores dela. Ela não vai. Ela vai ficar numa empresa trabalhando, ela não vai sair do lugar porque ela não vai querer pegar novos cargos, porque ela sabe que ela vai ter que ter comportamentos e ações que não são para elas. Não é verdade, Nego? É aquilo que eu sempre falo para as pessoas, né? Um dos pontos que eu sempre falo para ela identificar. Se hoje você faz alguma coisa no seu trabalho, na sua vida profissional, que afeta um valor seu, por exemplo, se você tem um valor muito forte sobre honestidade, e você hoje vende algo na sua empresa, entrega algo na sua empresa que você não acredita nisso, há uma grande chance de você não se dar bem, não ser bem sucedido lá e não ganhar muito dinheiro lá. Por quê? Porque inconscientemente vai bater nesse seu valor de honestidade. Você inconscientemente, às vezes você vai vender porque você está passando por perrengue, mas às vezes você não vai vender, às vezes você não vai fazer um negócio bem feito. Por quê? Porque no fundo você acredita que está mentindo para as outras pessoas. Exatamente. Então você se sabota inconscientemente. Então toma muito cuidado com isso. O Ale falando aqui, o Bill Gates é assim, ele lê de 7 a 10 livros sobre um único assunto. São pessoas sistemáticas. Sistemático. Mas tem os atributos positivos desse perfil,
quais são? É uma pessoa extremamente confiável Com e certeza. responsável. Ela possui um forte senso de dever do que é certo e errado. Então, você pode confiar demais nessa pessoa, porque o senso Ela não dela fere valores, né? Ela não fere valores. Ela vai ser totalmente exatamente. confiável. Quando você conhecer ela, você sabe que ela vai assim do início ao fim. Exatamente. Aí vejam aí onde vocês se encaixam. Aí tem o terceiro medo aqui, que é o perfil, o encantador. O medo primordial desse perfil. Luta mais com a aversão de ser julgado, o que também se manifesta como medo de decepcionar as pessoas e do que elas possam dizer a seu respeito. Eu já tive, eu acho que esse aqui, para mim, foi o que mais pegou lá atrás, o encantador. Mas tem os atributos positivos. Tem que ser uma pessoa querida pelos demais e divertida, uma pessoa divertida, é uma pessoa atenciosa e generosa. E é uma pessoa que, para trabalhar em equipe, é the best. Então, tem os prós, mas tem os contras. O meu perfil era esse. Eu era uma pessoa que eu tinha muito medo das críticas, do julgamento, eu queria ser uma pessoa aceita, então esse medo me paralisava, não deixava eu ir adiante por conta disso. Mas em Eu tinha bastante. contrapartida... Oi? Eu tinha bastante esse também. Eu também tive por muito tempo isso Gente, também. você não precisa ter só um tipo de medo, você pode ter mais Sim. medos, tá? Mas o importante aqui é você conhecer eles. E aí tem o quarto, que é o inseguro. O medo primordial qual que é? Luta mais com medo de não ser capaz, o que muitas vezes se manifesta em sentimentos profundos de insegurança e medo de não ser bom o suficiente. Então a pessoa nunca está segura, ela sempre coloca algo ali falando, não, isso daqui acho que não tá bacana, a pessoa é diferente é parecido com o procrastinador. É parecido, só que o procrastinador ele é perfeccionista. O inseguro ele não tem essa característica do perfeccionismo. Por exemplo, esse aí eu não sou nada desse. Esse eu não sou nada, nunca fui. Até porque do outro sabotador que eu tenho muito forte é o hiperrealizador. Eu realizo demais. Então, assim, esse eu não Isso. tenho. Esse eu não tenho. Porque entenda o seguinte, pessoal, o inseguro é uma pessoa que ela não confia muito no taco dela, ela não tem muita confiança no que ela está fazendo. Então, essa é uma pessoa que é insegura, mas ela tem os atributos positivos também. É uma pessoa muito esforçada e vai além para fazer um bom trabalho. Pode ser gentil, simpático, humilde e um bom ouvinte, tá? Esse é esse perfil aqui. Depois deixa eu ver o que a Eliane falou. Quero deixar aqui minha recomendação para o curso de oratória. Que bom, Eliane, eu fico muito feliz, viu? A Aline falou, eu de novo. Ela tem esse perfil. Qual o perfil que você se identificou aqui, Aline? Fala aí pra gente. E aí tem a fábrica de desculpas, que é o quinto perfil. O medo, que é o medo primordial, luta mais com o medo de assumir responsabilidades, que pode se manifestar com receio de ser responsabilizado ou culpado. Então, a pessoa, ela tem o medo que paralisa ela é esse de você... as pessoas falarem, não, você tem que falar para mim que você se responsabiliza por isso. A pessoa, ela não quer levar a culpa. Ela jamais vai... É aquela pessoa que você vai fazer algo, vai falar algo para ela, dar um feedback, ela, não, mas não fiz isso sozinho. Aquela pessoa estava ali comigo, teve ajuda dessa pessoa. Essa pessoa, ela nunca bate no peito e fala que deixa com ela, alguma coisa do tipo. Então, é uma pessoa que, para evitar esse tipo de feedback, de responsabilidade, de culpa, ela não vai por isso. E tem os atributos positivos, que é um bom jogador em equipe, porém, sempre deixa as outras pessoas tomarem a frente. Por quê? Essa pessoa ela não quer tomar a responsabilidade, né? E pode ser um observador atento, que aprende com o sucesso e os erros dos demais. Então... Esse aqui, para ser líder, é difícil, hein? Uma pessoa Não, esse com esse aqui não. perfil... Esse aqui, com esse perfil... Esse aqui você vai ser coadjuvante sempre.
É. Não vai protagonizar. E aí tem o último, tá? O último perfil, o medo, o pessimista. O medo primordial desse perfil, ele luta mais com o medo da adversidade, que pode se manifestar como receio de passar por dificuldades ou medo da dor. Então, a pessoa que tem esse perfil de pessimista, ela sempre, toda solução que você levar para essa pessoa, ela vai voltar com um problema para você. Sempre ela coloca o problema à frente. Ela nunca tem uma palavra positiva, uma frase de otimismo. Ela nunca, esse sentimento dela negativo não deixa ela ir adiante. Por quê? Ela tem esse medo de sofrer, da dor. E os atributos positivos? Ela é uma pessoa sensível, tende a ser uma pessoa carinhosa, compassiva e muitas vezes é um bom ouvinte. É um perfil também que não vai ter um cargo de liderança nem tão cedo se não trabalhar isso. Porque uma pessoa que é assim pessimista, ela não leva a solução, ela sempre leva o problema. E hoje em dia as pessoas não querem isso, as pessoas querem as soluções. Não é verdade, Nilo? Sim. Ah, quem falou aqui, ó? Quem é bom em dar desculpas não é bom em fazer mais nada. Exatamente, Emílio. Quem é bom em dar desculpas não é bom em fazer nada. E eu sempre falo uma coisa, né? Quando você faz algo, você faz da mesma forma tudo na sua vida. Então, se você vive dando desculpa, tá dando desculpa. Eu conheço tantas pessoas que você está conversando com a pessoa e você está ali falando a solução para a pessoa, mas não. Sempre tem um a mais, a mais, a mais. Aí, sabe que eu sempre aconselho o seguinte, quando eu identifico o perfil dessa pessoa pessimista, eu não perco mais o meu tempo, a minha energia, querendo ajudar essa pessoa dando a solução, porque ela não quer. Quando a pessoa não quer ser ajudada, não adianta, pessoal, não adianta. É dar muito importante faca. Não, Eda? Bora. Olha só, gente, de todos esses medos que a nega falou, tem um que aí é mais associado ao perfil da pessoa, né? Que ela falou procrastinador, o pessimista. É uma associação de perfil com um tipo de medo que esse perfil tem. E Napoleão Hill, ele coloca os nossos medos mestres. Os mestres dos medos. Os medos que nos assolam, que nos prejudicam, nos impedem. Deixa eu mandar para vocês aqui, eu vou escrevendo aqui. Me digam qual que é o principal medo de vocês. Eu vou escrever aqui, ó. Vou colocando aí, ó. 2. Deixa eu colocar aqui, ó. 2, pobreza. 1, morte. 2, pobreza. 3, o medo da perda de saúde. Perda da saúde. O 4, que é o medo da crítica. 4. Da crítica. Crítica dos outros. O 5, que é o medo da perda do amor. Perda do amor. Ou o 6º, que é o medo da velhice. Qual desses medos para vocês mais pega? Qual para vocês mais pega? Digam aí. Vamos lá. A Eliane disse o 4, que é a crítica dos outros. A Marilisa disse... O Eda, que é o 4. Da pobreza. O Ale, 3. Qual que é o 3? 4 com certeza. Perda de saúde. Perda de saúde. Então, pessoal, vocês têm que entender se isso... Porque assim, vocês têm que tomar cuidado, porque, por exemplo, alguns estão totalmente fora do seu controle e outros podem te paralisar assim completamente de você atingir seus resultados. Por exemplo,
Quando você fala medo da morte, medo da velhice, são dois medos que, cara, tá fora do seu controle. Você vai envelhecer e você vai morrer. Isso são duas certezas claras que nós temos. A questão da perda da saúde é uma questão que você pode trabalhar muito bem isso. Você pode se ajustar a ter uma boa saúde, trabalhar alimentação, exercício, por aí vai. Agora, a crítica é o outro medo que pode ser paralisante. Por quê? Porque é mais um que está fora do seu controle. Está totalmente fora do seu controle. Por quê? Porque você não controla as pessoas. Você não controla, gente, o que as pessoas vão dizer sobre você. Você não pode... O que você pode? Que é o que eu falei lá no começo dessa live hoje. Você pode adquirir um conhecimento para você se expor da maneira correta. Mas não importa... Gente, olha só. Sei lá, pega alguém que é uma unanimidade. Acho que assim, não tem ninguém que é uma unanimidade no mundo, né, nega? Não tem ninguém que é uma unanimidade. Mas às vezes eu vejo assim, ó, por exemplo... Desculpa, gente. Pega uma banda, pega assim, por exemplo, U2, que é uma banda assim que é difícil você ver alguém falando mal. Aí você vai lá no YouTube, e você vê não sei quantos milhões de likes de gente fazendo assim. E você vê não sei quantas mil pessoas indo lá e fazendo assim. Olha só, olha o nível da pessoa. A pessoa perde o tempo dela para ir lá e criticar algo que ela não gosta. Talvez ela gosta, sei lá, de sertanejo, ela gosta de pagode, mas ela perde o tempo dela para ir lá criticar algo que, cara, dificilmente aquela banda faz alguma coisa mal feita. Então, você não tem controle sobre isso, gente. Entendam que, cara, você pode fazer o que for. Você pode fazer assim algo assim da melhor forma possível, gente. Vai ter gente que vai te apontar o dedo. Vai ter gente que vai reclamar. Por isso que eu falo, pessoal, esse medo de você falar em público nada mais é do que o medo de você ser criticado, dos julgamentos. E entenda de uma vez por todas, coloquem na cabeça de vocês. Essas pessoas fazem menos que vocês. Porque se elas estivessem fazendo mais, elas não teriam tempo para ir perder para criticar você. Então, esquece isso, elimina, vença esse medo. E comece... Gente, eu sempre falo, a oratória, uma boa oratória, não é dom, é treino, é prática. Então, pratique. Você tem medo de algo? Comece a praticar aquilo. Eu e o Nego, a gente dá muitas dicas aqui no nosso perfil de como você pode eliminar. E às vezes são dicas tão simples, tão óbvias, que as pessoas não fazem porque elas acham até ridículo. E pessoal, não pense dessa forma, não pense dessa forma. Porque às vezes, na maioria das vezes, é o óbvio mesmo. Só que é tão óbvio que você não faz. Então, para com isso, tá? Para com isso. Comece a praticar. Tem medo de falar. É difícil, é complicado você olhar para uma câmera, que é um objeto inanimado, e você ficar ali. Às vezes, eu falo sempre para... O que você faz? Eu já fiz isso, tá? É uma dica aqui. Pega fotinho de alguém, de uma pessoa íntima sua, que você adora, que você não tem vergonha nenhuma. Coloca pequenininha aqui, ó, perto da câmera do seu celular e começa a falar olhando para essa foto. Esquece que você está falando para uma câmera. Pratiquem, gente, é a prática, é o treino. É você todo dia pegar a câmera, um aparelho celular e você falar 1 minuto, durante 1 minuto, acontecimentos que aconteceram com você durante o dia. Fale por 1 minuto, faça isso por 21 dias, para ver como que você não vai estar no final disso. E aí você fala para mim se você ainda continua da mesma forma. Se você praticar e fizer certinho, sem pular um dia, eu duvido. Eu duvido. O que o Ali falou aqui? Ninguém critica pessoas sem competências, de forma alguma. Não, vai ser atacado. Gente, olha só, ninguém
Ninguém fica chutando cachorro morto, gente. Ninguém fica empurrando Não. bêbado. Assim, entenda o seguinte: se estão te criticando, é porque você está em evidência. Olha só, você já Isso. viu inseto ficar indo em luz apagada? Onde que os insetos vão? Na Na luz que luz está brilha. acesa, na luz que brilha. Insetos não vão em luz apagada. Levem isso Exatamente. para a vida de vocês. É isso Levem aí, isso para a vida de Paty. vocês. Então, olha o que eu falo para vocês, gente. Olha o que eu falo para vocês. Desses medos todos que eu falei, a morte. Você pode adiar, mas você não evita. Ela está fora do seu controle. A velhice. Você pode se cuidar, mas ela está fora do seu controle. A pobreza. Isso você pode batalhar. E uma coisa que eu falo para vocês, gente, cuidado. Isso é algo que eu falo muito lá no treinamento de inteligência emocional. Cuidado em romantizar com sacrifício, em romantizar com, sabe, com trabalho, com sofrimento, porque trabalho tem que sofrer para ganhar dinheiro. Cuidado com isso, gente. Isso pode destruir sua vida, destruir a sua abundância. Tá? Muito cuidado com isso. A perda de saúde é algo que está no seu controle, você pode controlar isso. E a crítica, gente, é outro medo que se você tem que virar essa chave de uma vez por todas, porque ela está fora do seu controle. Você pode minimizar, que é a questão da saúde. Você trabalha o seu conhecimento enquanto saber se expor, aprenda a se expor, faça isso da maneira como se deve e o resto entrega, porque está fora do seu controle. É isso aí. Fechou? Beleza? Pessoal, Alguém tem alguma pergunta específica sobre isso que a gente está falando? Ou qualquer coisa sobre comunicação, sobre oratória, sobre exposição? Alguém tem algum ponto específico para a gente falar aqui, para a gente discorrer aqui rapidinho? Porque o tempo está estourado. falem aí. Pessoal, se vocês tiverem algum tema, fala assim, olha, fala sobre esse tema aqui numa próxima live, manda aqui pra gente que a gente vai debater sobre isso, tá? A gente quer trazer aqui conteúdos que ajudem vocês, tá bom? Exatamente. Galera, olha A só. Antônia tá falando, pode não, Frei, eu nasci com uma doença genética, não tive controle. Olha o que você está falando. Olha o que você está falando. É exatamente isso. Ou seja, não tem controle? Controlado está. Você está falando algo que é genético. Não tem como sair disso. Então, o que vai ter que ser? A adaptação, a ressignificação em cima disso. Ou seja, terão duas opções. Ou você vai se colocar como coitada, vítima, como isso, e aí você afunda a sua vida, ou você vai ressignificar essa situação, vai se adaptar ao que você tem e vai crescer do jeito que está. Olha só, você pega aquele rapaz, o Fernando, que foi um ex-BBB lá, que depois que ele ficou paralítico, que ele foi ganhar, que ele foi competir, que ele foi querer ser um atleta olímpico. Ele virou, Ou seja, ele virou como que é? Esqueci lá, então assim, é questão de ressignificação. Ou você, porque assim, todos nós temos alguns impeditivos. Você pode ter um impeditivo físico, como ele tinha, e ele se adaptou com isso. Gente, um dos maiores palestrantes do país não tem braço, não tem perna. Ou seja, e aí? Então, assim, ou a gente trabalha isso e a gente vai se adaptar às circunstâncias, ou as circunstâncias nos farão. Simples assim. Ou você vai entrar num processo de vitimização, ou você vai pegar isso, colocar embaixo do braço e vai falar assim, ó, eu sou foda, mesmo com doença, mesmo com problema, eu dei a volta por cima, não me vitimizei e hoje eu sou o que sou aqui, ó. Então, tem gente que não tem o que eu tenho e não chega onde eu cheguei. Então você pode ser um motivo de inspiração para muita gente, para muita gente. Meu irmão falou aqui que é ele é para-atleta. Tá? É isso aí. Aí aqui, ó, o Ale falou, um bom tema é ressignificar. É um bom tema mesmo, Ale. A Miranda aqui falou, meu ex-chefe, ex-funcionário,
ficam olhando minhas coisas nas redes sociais. Isso é bom ou ruim? Devo privar conteúdo? Depende do que você está apostando, Miranda. Se você estiver coerente o que você fala com as suas ações, se você é uma pessoa congruente e você não tem a necessidade nenhuma de privar, tá? Não tem problema. Isso aí é... Agora, se você... Esse é o problema, eu sempre falo isso. Nós precisamos ser muito coerentes com que as nossas ações, com o que a gente diz por aí. Não adianta você falar, eu só como coisas saudáveis e você mostrar nas redes sociais que você bebe todos os dias, que você come fast food todo dia. Então, é isso que a gente fala, né? Da coerência. A Grazi está aqui falando como deixar de lado a pessoa que não quer ser ajudada. Você já percebeu, mas às vezes se pega falando novamente para ajudar e acaba sendo mal vista por isso. Olha, eu sou às vezes até um pouco grossa. Quem não quer ser ajudado, eu vou ajudar uma vez, tá, Grazi? O meu perfil é esse. Eu vou ajudar qualquer pessoa. Mas, na primeira tentativa, se eu percebo esse perfil na pessoa, que ela não quer ser ajudada, por que eu vou insistir nesse erro? É dar murro em ponta de faca. Deixa ela quebrar a cara. Na hora que ela quebrar a cara e ela ver que ela estava errada e ela querer ajuda, aí você ajuda ela. Caso contrário, não adianta. Não adianta. Senão você vai ser mal vista mesmo. Grazi, deixa eu falar uma coisa para você. Leva essa frase para sua vida. Você consegue ajudar dezenas, centenas de pessoas, mas você não carrega uma pessoa nas costas. Não. Olha o que eu tô falando. Você ajuda centenas, milhares de pessoas. E eu falo por isso porque, assim, milhares de pessoas passam por ano no meu treinamento de inteligência emocional. Milhares, eu tô falando milhares, não é baboseira, não. São 400 pessoas a cada trimestre passando no meu treinamento de inteligência emocional. Ou seja, são milhares de pessoas por ano no meu treinamento. Eu consigo ajudar milhares, mas eu não carrego uma nas costas. A gente sempre fala isso. Essa é a nossa frase. Se a pessoa não quiser ser ajudada, você não consegue. Você não consegue botar nas costas e carregar. Tá? Vini, o Vinícius Martins aqui falou que a namorada dele tem ansiedade e nesse período de pandemia piorou. Isso piorou para acho que para 99,9% da população. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que sempre foi uma pessoa muito estável e agora ela está passando por um período de instabilidade emocional. E o que Oi. Quer que eu explique tecnicamente por que é isso? Pode. Olha só, rapidinho, gente. Fica aí para vocês entenderem tecnicamente por que isso acontece em momento de pandemia numa situação dessa. Nosso cérebro, gente, trabalha em frequências cerebrais, tá bom? Agora vocês estão prestando atenção em mim aqui, tá todo mundo numa frequência cerebral comigo, uma frequência que a gente chama de uma frequência consciente, tá bom? E temos duas frequências que nós entramos costumeiramente, quase que diariamente. Uma é a frequência alfa. Sabe quando a pessoa fala assim, você entra em alfa? É quando você está relaxando. E tem uma frequência que passou a ser estudada há pouco tempo, que é uma frequência que a gente chama de frequência gama, que é uma frequência de excitação. E essas duas frequências, tanto a alfa quanto a gama, você saiu um pouco do consciente, você já está com o subconsciente aberto. Olha o que eu estou falando, você saiu do consciente e e já está com o subconsciente aberto. O que seria isso, Fray? Imagina, por exemplo, uma pessoa que assiste um programa policial. Não vou falar nome aqui, vocês devem saber, um programa policial. Veja se vocês já viram isso. A pessoa está lá assistindo aquele programa policial. Aí aquele fala assim do número de mortes, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sendo assassinadas, pessoas que estão ficando em leito de hospital, pessoas que estão ficando isso. O que acontece com você? Nesse momento, você sai do seu consciente e você entra em estado gama, numa frequência gama, que é um estado de excitação. Nesse momento, você já não está raciocinando, você está num estado que a gente chama de estado hipnótico. A hipnose, ela é isso. Ela te tira da frequência delta e te coloca em outras frequências. Tá? Na frequência beta, desculpa, e te coloca em outras frequências. E aí o que acontece? Quando você entra nessa frequência cerebral, você está em excitação, você está consumindo tudo aquilo. Você está consumindo só porcaria, só tranqueira, pegando aquilo lá, aquela notícia ruim, que você vai perder emprego, que você vai morrer, que você vai acontecer isso com aquilo tudo, e você traz isso para o subconsciente. Você não está consciente, você está trazendo para o subconsciente. O que acontece?
Amanhã, quando você for agir, nós, adultos, tomamos 35 mil decisões por dia. E mais de 90% é inconsciente. Ou seja, para tomar as próximas decisões, você vai consultar o que está guardado no subconsciente. E o que você guardou no subconsciente ontem? Toda aquela tranqueira que você assistiu de TV, de notícia, de desgraça, de tudo que você estava em estado hipnótico. Aí você resgata isso, traz isso para suas decisões de hoje, porque 90% das decisões são subconscientes e inconscientes. E aí o resultado que você toma é esse. Ansiedade, tomando ações sem consciência, sem saber o que você está fazendo. E aí você começa a fazer um monte de merda. Você vai tomar a decisão errada, você vai meter os pés pelas mãos, você vai fazer um monte de besteira. Exatamente. Tá? Uma Veja dica se aqui... ficou claro para vocês, gente. Se ficou claro para vocês. Eu fui um pouco superficial na explicação. Eu explico lá no treinamento de inteligência emocional esse nível de detalhe, de frequência, de como você entra. Aqui é muito rápido. Mas veja se ficou claro, principalmente você, Vinícius. E Vinícius, o que eu recomendo, que eu faço isso comigo mesmo, eu leio um bom livro, um livro que prende a minha atenção. Eu sempre procuro ocupar a minha mente. E uma coisa que me ajudou muito nessas crises de ansiedade, por exemplo, assim que a gente tem agora, por conta da pandemia, é você se organizar mais. Por exemplo, organize o dia seguinte. No dia anterior, você organiza tudo o que você quer fazer no dia seguinte. Você vai ocupar a sua cabeça, você faz um checklist de tudo que você precisa fazer no outro dia, até o horário do começo, do término, e você vai colocando isso, vai tirando a sua ansiedade, porque você vai realizando as suas tarefas e de uma forma que você fala, ai, que bacana, eu consegui finalizar, eu comecei e terminei. Eu era uma pessoa totalmente desorganizada em relação a isso, nego sabe? Só que aí depois que eu comecei a fazer isso, teve a minha ansiedade assim melhorou, nossa, absurdamente. Então, leia um livro, faça um esporte, eu sei que agora, mas assim, correr num parque, fazer uma atividade dentro de casa, fazer algo que gosta, ler um bom livro, um bom filme, um filme que te motive, que inspire. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Uma coisa que a gente não pode deixar, pessoal, é a nossa mente ficar vazia. Porque é aquele velho ditado, mente vazia, oficina do cara lá. Então, põe essa mente aí, ocupa essa mente, leia um livro aí, Mais Esperto que o Diabo, é sensacional. Vocês vão entender também um pouquinho mais sobre isso que eu estou falando. Viu, Vinícius? Dá esse livro para sua namorada, que eu acho que vai ser bacana ela ler. Queremos vaga para o treinamento de inteligência emocional. Vai ser, olha só, a gente teve que reagendar para outubro de novo, porque assim, tá difícil, né, gente? A gente está esperando que a vacinação aconteça. Então, assim, eu coloquei numa data que eu acredito que vai acontecer. Então, assim, primeiro a saúde, gente. E eu não vou dar o treinamento de qualquer jeito. Eu vou dar o treinamento da forma que eu sempre dei, que eu sempre ajudei todas essas milhares de pessoas ao longo desses anos. E eu vou dar do mesmo jeito que eu sempre dei. Então, faço questão de dar em um momento onde nós estaremos protegidos. E com certeza vai ter vaga, assim, talvez não na de outubro, porque já está outra, mas na próxima. Talvez em dezembro ou janeiro e por aí vai. E eu vou falar uma coisa, pessoal. O próximo treinamento de inteligência emocional, por conta disso tudo que a gente está passando, 2020 inteiro e 2021 entrando aí, a gente não sabe até quando, a gente está vivendo um dos piores momentos da pandemia e muitas pessoas parece que não se ligaram nisso. Eu vejo muita falta de responsabilidade das pessoas em relação ao que está acontecendo. Então, eu tenho certeza que o próximo treinamento vai ser surreal, vai ser o melhor de todos, vai ser de uma energia, vai ser de uma emoção que me arrepia só de imaginar como que vai ser. Porque muitos ali eu tenho certeza que vão se dedicar ao máximo, porque todo mundo está precisando. Eu estou precisando, o Nego está precisando, vocês estão precisando, quem que não está precisando? Então, vai ser sensacional. Vai sim. Top das galáxias, gente. Tudo certo, então? Tiraram as dúvidas? Saudade, Eda. Que mais? Estarei lá com certeza. Top, Simone. Top. Estaremos sim, gente. Olha, vai ser fantástico. Fiquem assim, acreditem nisso.
porque é um treinamento que é um divisor de águas na vida que todo mundo deveria entender. Porque lá eu mergulho um pouco disso que o Vinícius falou, que a namorada dele tá passando, tudo. É pra gente evitar sofrer disso pro resto da vida, entendeu? Ale, é uma virada de chave. Vem pro Brasil, Ale. No próximo você vem pro Brasil. E participa aqui, vem ajudar as pessoas agora, tá? Vem Galera, semana que vem a gente não vai ter live na segunda-feira, porque na terça-feira começa a Masterclass de oratória. Então chamem as pessoas que vocês conhecem, que precisam melhorar a comunicação delas, a forma delas se expressarem, a forma que elas estão se expondo. Ajudem elas. O link de inscrição está no link da bio do meu perfil, no link do perfil da Nega, lá da Josi Fry Marca Pessoal. Tragam as pessoas para se inscreverem para isso. A próxima turma de oratória será agora no mês de abril. No meio do mês de abril, eu estou num processo de avaliação final da turma passada agora. E no meio de abril já começa a próxima turma. Então aproveitem, galera. Adquiram esse conhecimento para a vida de vocês, para que vocês deslanchem, para que vocês desabrochem e façam com que as pessoas enxerguem vocês como vocês merecem, como vocês são, pela capacidade que vocês têm. Pessoal, beleza? Um grande beijo. Quem quiser tirar foto. Vamos tirar fotinho aqui com a gente agora. Desativa o comentário. Postem lá no perfil de vocês agora, gente. Vamos postar lá no perfil de vocês e marque oficial.fry e Josi Fry Marca Pessoal. Vamos lá, fotinho agora. Vamos lá, vai. Bora, bora, bora. Show, beijo, galera. Marca pessoal. A gente lá. Um beijo. Qualquer dúvida, manda lá no direct. Beijo. Beijos.